Olá, eu sou a Keila Sena e você está no segundo episódio da série Migrar com a Família. No último vídeo eu contei um pouquinho da nossa história, então se você está aqui no segundo vídeo e não viu o primeiro, volte lá no primeiro. Tem um link aqui na descrição, tá bom? Esses vídeos, essa série de vídeos que eu estou fazendo, não é especificamente para você imigrar para algum país específico como Irlanda ou Portugal ou Canadá. Na verdade, é uma série de orientações e dicas para quem vai imigrar com a família, que é diferente para quem imigra sozinho ou vai fazer um intercâmbio, né? Então, assim, aqui é mais voltado para a família. E para quem vai trabalhar naquele país, ou vai com a cidadania, ou vai com um visto de trabalho. Então, é mais voltado para isso. Então, quando a gente recebe uma proposta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar saber como é que é o custo de vida daquele país. E, na verdade, assim, isso já começa um pouco antes. Quando você vai olhar vagas para aquele país, você começa a analisar o custo de vida. Tem vários sites que falam sobre custo de vida. Então você começa a analisar o preço de aluguel. Essa é a coisa principal. É o que a gente chama de número mágico, né? Então você analisa mais ou menos o tipo de imóvel que você quer morar, mais ou menos onde você quer morar, se é no subúrbio, se é no centro da cidade. Dependendo do país ou da cidade, é mais conveniente para famílias morar no subúrbio do que morar no centro, né? Então, por exemplo, aqui em Limerick, aqui na Irlanda, é melhor morar no subúrbio, que é nos bairros, onde tem condomínios, onde as crianças podem brincar na rua, do que morar no centro. No centro é mais voltado para quem faz intercâmbio, para casais sem filhos, para uma vida mais agitada. E não tem muitas opções para as crianças brincarem fora de casa, né? Então, assim, você precisa analisar isso. E esse número mágico que a gente chama é assim: o número, o valor do aluguel que você quer, que você está vendo naquele apartamento, e você multiplica mais ou menos por 2 ou 3. Esse deve ser mais ou menos o salário que você deve ganhar. Pelo menos o bruto, né? Por quê? Porque você tira um terço ou pelo menos a metade do aluguel logo no início, porque às vezes não dá para tirar um terço, a metade do seu salário para pagar o aluguel. Então, assim, às vezes no início é um pouco difícil, mas mesmo assim, com aquela outra metade, dá para viver? E como é que faz essa análise, né? Então, o que que eu fazia? Eu ia nos sites, olhava, por exemplo, vamos colocar Portugal. Então, eu procurava quais são os bairros na cidade do Porto, por exemplo, que seria legal para morar, que não fosse tão caro, mas que seria, por exemplo, bom para a família. Então, por exemplo, eu já eliminei o centro, né, abaixo do Porto ali. Ali não seria bom para a família, então vou procurar bairros mais afastados. E aí começa, será que eu vou ter condições de ter carro no início, quando eu me mudar com a minha família? Quais são as condições climáticas? Eu preciso de carro ou não preciso de carro? E assim você começa a fazer um checklist. Então você analisa o bairro, você analisa, por exemplo, tem alguns bairros ali que tem escolas, por exemplo, né? Isso é importante para quem vai migrar com criança, porque não adianta você morar num bairro que não tem escola. Então você vai ter que, às vezes, gastar um tempo no trânsito, ou de ônibus, ou de carro, para levar a criança para a escola. Então, assim, precisa analisar isso, precisa ver o valor. E aí, você pega o valor do aluguel, a média de aluguel, vou colocar um valor hipotético. A média de aluguel está em torno de 1.000 euros, né? Então, você precisa, pelo menos que o seu salário mensal seja em torno de 2 a 3 mil euros, entende? Para quê? Para que você consiga eliminar essa parte do aluguel e consiga viver com o restante. E como é que a gente sabe se dá para viver? Então, o que que eu fazia? Eu procurava, por exemplo, quais são os supermercados que tem na cidade. Eu ia nos sites, normalmente, hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né, para isso. Eu ia nos sites, olhava preços de coisas básicas. Eu fazia uma listinha de compra, mais ou menos daquilo que eu gastava por semana, gastava por mês, e ia ali analisando e fazia as contas. E aí, tá, então aqui eu vou gastar tanto de supermercado por mês. Eu vou gastar tanto de aluguel. E fazia aquelas contas, então eu via se aquele salário que estava sendo oferecido pela empresa se dava. Ou então, antes de fazer alguma entrevista
ou receber alguma proposta, né? Eu analisar o seguinte, eu falava assim pro Fred, para esse país ou para essa cidade, o salário tem que ser no mínimo X ao ano. Porque com isso dá tanto ao mês, e aí eu pego ali tanto para aluguel e outros para supermercado. E o restante a gente vai adequando. Porque no início é difícil você querer suprir todas as necessidades, como lazer, carro, aluguel e compras básicas do mês. Então, no início, a gente precisa focar naquilo que é essencial, que é o aluguel, que é a moradia e as compras do mês, supermercado. E transporte, né? Não sei se as pessoas às vezes conseguem chegar no lugar e comprar um carro, às vezes não conseguem. Às vezes tem que andar um tempo de ônibus, ou naquele lugar não é apto andar de ônibus, anda de bicicleta. Então depende do país. Você precisa analisar qual que é o estilo de vida daquele país. E aí isso é uma coisa interessante. Você precisa fazer uma pesquisa para entender como funciona o estilo de vida daquele país que você quer emigrar, né? Ou dos países que existe a possibilidade para você emigrar com a sua família. Porque se o estilo de vida daquele país não combina com você, então não adianta, porque você vai entrar no país, vai ficar 2, 3 meses, com 6 meses você vai querer ir embora. É assim que funciona. Então, por exemplo, é um país que o hábito é andar de bicicleta ou a pé. E você tem algum problema de mobilidade, ou você realmente não gosta de andar de bicicleta e não quer andar a pé, enfrentando o clima, independente se é frio ou se é quente, não adianta você ir para aquele país, né? Todo mundo coloca, igual na Holanda, todo mundo coloca os filhos na bicicleta e todo mundo anda de bicicleta, mas o seu hábito não é esse, né? A não ser que você queira mudar o seu estilo de vida, né? É diferente. Outra coisa importante é saber o que eu posso fazer com as minhas crianças quando eu for para essa cidade ou para esse país. Porque dependendo da idade com que você vai migrar com essas crianças, você tem que saber a necessidade. Por exemplo, eu preciso de playground perto de casa, eu preciso de um parque para brincar, ou então, não, já tenho filhos adolescentes, então eu tenho, por exemplo, shopping centers, eu tenho cinema, o que eu tenho perto? Sabe, o que fazer com eles? Porque nós temos que entender que não é só o casal, não é só o pai ou só a mãe, né, que vai emigrar, mas os filhos vão emigrar também. E isso tem que ser algo que seja atrativo para todos. As crianças fazem parte da família e elas precisam ser também analisado as necessidades delas, porque você vai ter que lidar com isso. Você vai chegar num lugar onde você praticamente não conhece ninguém. Tem lugares que você não conhece ninguém. E quem vai para algum país ou para alguma cidade onde tem um parente ou uma família de amigos, fica um pouco mais fácil. Mas tem muita gente que chega num lugar e não conhece ninguém, né? E começa a participar, por exemplo, de grupos. Aqui em Limerick nós temos um grupo, né? Famílias em Limerick. E é um grupo muito legal. E é um grupo de pessoas que vêm com famílias, então nós trocamos informações, nos conhecemos, fazemos piquenique. Então, assim, quando você vai para um lugar onde você não conhece ninguém, você acaba contando com os brasileiros que estão ali, né? Ou com uma comunidade local, por exemplo, se você frequenta uma igreja, procure uma igreja, já pesquise antes se tem uma igreja da sua religião naquele lugar, e você procura aquela igreja, aquela comunidade, entende? Para integrar a sua família, integrar os seus filhos. Isso é importante para que você também comece um processo bom de adaptação. Então, tudo isso tem que ser analisado, porque tudo faz parte do pacote, já que você está imigrando com a família. Porque quando a pessoa vai sozinho, ela dorme em qualquer lugar, ela divide quarto, ela se não tem o que fazer, ela fica em casa. Mas às vezes, com a criança, não é tão fácil assim. Porque passa a semana inteira, o pai e a mãe trabalhando, muitas vezes, e chega final de semana, temos que fazer alguma coisa, né? Porque senão ninguém aguenta ficar o tempo todo trancado dentro de casa, né? Outra coisa que eu queria falar é sobre a questão financeira. Mais específico, uma reserva financeira. Você precisa ter essa reserva. Você tem que ter um fundo de emergência. Porque, primeiramente, você está indo para um país que não é seu. Pode acontecer qualquer coisa, você não tem como prever. E você, às vezes, pode precisar de um dinheiro, por exemplo, para voltar para o Brasil.
pode precisar de um dinheiro para internar no hospital. Ninguém sabe, as coisas acontecem, né? A gente espera que nunca aconteça o pior, mas nós temos que estar preparados. Então, o que que é essa reserva financeira? O ideal seria pelo menos 3 meses de como se fosse o salário que você gostaria de ganhar. O ideal seria uns 3 meses de reserva para você pagar um aluguel, para você fazer umas compras, ou um dinheiro que fique ali guardado que você precisar comprar uma passagem de volta para a família, né? Então, seria o ideal essa média de 3 meses de reserva. Às vezes, não tem como fazer, mas ter um dinheiro de reserva para esse início é muito importante, né? Porque, principalmente para quem vai migrar sem um emprego fixo. Porque existem formas de migrar, por exemplo, a pessoa que vem aqui para a Europa com a cidadania europeia. Então, às vezes, a pessoa vende tudo que tem no Brasil ou deixa imóvel alugado no Brasil, né? Que é o caso de muita gente que eu converso, deixou tudo para trás. E aí pega a família, tem a cidadania europeia e vem para a Europa. Vem para a Irlanda, vai para Portugal ou para outros países. E essa pessoa fala assim, Keila, eu quero começar do zero. E começar do zero, muitas vezes para essa pessoa que tem lá 15, 20 anos de uma profissão, às vezes atrás de um computador, e às vezes não fala inglês, por exemplo, vem para a Irlanda sem falar inglês, começar do zero é do zero mesmo. Então é trabalhar com empregos, por exemplo, que não se fala inglês, como cleaner, kitchen porter, que é aquela pessoa que trabalha dentro de cozinha de restaurante, e outros empregos. E aí o salário normalmente é um salário mínimo. E às vezes tem que trabalhar ali o marido e a esposa, né? E os filhos ficam na escola. Aqui, por exemplo, a criança entra na escola pela manhã e sai à tarde. Então quase que integral, é semi-integral o regime de escola. Então, às vezes, por exemplo, a mãe consegue trabalhar part-time, que é meio período, e o pai, por exemplo, consegue um full-time, né? Se for cidadão europeu. E normalmente essas pessoas vêm sem salário. Então, para essas pessoas que estão vindo sem salário, sem a proposta de emprego, é essencial que tenham uma reserva financeira. Principalmente no momento que a gente vive agora, aqui na Irlanda, né? Eu estou falando aqui da Irlanda, Portugal, não sei como está agora a questão do aluguel. Mas eu sei que na Irlanda a questão do aluguel de imóvel está assim, muito difícil. As pessoas encontram trabalho, por exemplo, mas não encontram onde morar. Então, o que eu tenho falado é assim, venha com reserva para você ter que ficar, às vezes, 1 mês, 2 meses num hotel ou no Airbnb. Porque essa está sendo a realidade. Você não consegue, às vezes, chegar aqui e em 1, 2 semanas conseguir uma casa para morar. Então, assim, é importante ter essa reserva financeira, porque você vai chegar num país diferente, muitas vezes é uma língua que você não fala, e mesmo que você vá para Portugal, você vai descobrir que você não fala português, você fala brasileiro, e você vai se comunicar, e muitas vezes eles não vão te entender, e nem você vai entendê-los. E depois, com o tempo, que você começa a entrar, a melhorar o ouvido para poder entender um pouco os portugueses. E é assim que funciona. Então, a gente precisa ter essa reserva. A reserva é fundamental. Então, quando você analisa, por exemplo, eu vou como trabalhador com visto de trabalho. Eu consegui uma proposta, eu consegui uma vaga, fiz entrevista, passei por todo o processo, veio a proposta salarial, eu analisei, está dentro daquilo que eu pesquisei antes, que dá para viver, né? E essa questão de dar para viver, uma dica que eu dou é assim, pelo menos tem que sobrar um pouquinho, entende? Porque imprevistos acontecem. Então não faça as contas, isso aí serve para todo mundo, mesmo quem já vive no Brasil, ou quem vai sair ou quem não vai sair. Normalmente a nossa renda precisa pagar as contas e sobrar pelo menos um pouquinho, né? Porque se ficar no 0 a 0 fica muito complicado, né? Então assim, a questão é que pelo menos você tem ali aquela gordurinha para uma emergência, para um remédio, né? Até para o lazer, né? Porque é tão necessário. Então, assim, a análise do país, do salário que você vai receber, ou a possibilidade, quando você vai emigrar como cidadão europeu, no caso,
a possibilidade do salário mínimo, ou de você vir aqui para estudar inglês e já depois entrar na sua área, você precisa analisar isso para ver se esse salário condiz com as condições que você precisa viver aqui naquele país que você está escolhendo. Porque isso vai influenciar em algo muito importante que todo mundo fala, que chama-se qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela envolve vários aspectos. Não é só a parte financeira, mas também a parte emocional e também a parte de lazer e educação e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Conhecer como que você vai poder ter qualidade de vida naquele país. Saber quais são as suas opções, o que que envolve, o que que é qualidade de vida para você. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre escolhendo o país, os fatores que vão influenciar na escolha do país para imigrar. E isso é importante porque tem tudo a ver com a qualidade de vida que você quer ter com a sua família. E a qualidade de vida a gente sabe que é algo muito subjetivo, o que é para um não é para outro. Então fazer essa análise do país, com vídeos e tudo mais, é uma pesquisa um pouco mais aprofundada, vai poder te ajudar a prever, né, ter uma ideia do que pode ser aquele país, aquele processo de imigração. Isso é só uma previsão, é só uma ideia, porque na realidade, viver naquele país é o que vai dizer para você se realmente você fez a escolha certa. E esse período que a gente passa de início de adaptação, que leva em torno de 2 anos, que vai mostrar, ah não, eu escolhi o lugar certo, ou então, ah não, isso aqui não dá para nós, precisamos buscar outro lugar. Então leva-se 2 anos, sendo que os primeiros 6 meses são fundamentais, porque a gente divide, né, esse período em mais ou menos assim, 3 meses de lua de mel. Às vezes a lua de mel acaba em 2 meses, ou 1 mês. Tem gente que já me falou que em 1 semana acabou a lua de mel. Então, existe uma lua de mel com o país, parece uma viagem, você está de férias com a família, né? Depois começa a bater a rotina e a realidade. E aí você começa a achar defeitos e você começa também a ver qualidades boas, mas você começa a falar, ah, mas aquilo do Brasil funcionava daquela forma, né? E aí você começa a fazer as comparações. Então, assim, quando dá mais ou menos 6 meses, começa a querer desgastar um pouco, e aí a gente precisa aguentar firme. Então vai passa um ano, né? É muito difícil porque tem altos e baixos, ainda mais dependendo do clima do país, né? E a questão de emprego e de moradia, tudo vai influenciar. Mas normalmente é quando você está fazendo 2 anos e pouco, que você sabe se você fez uma boa escolha para sua família. E aí você vai saber, realmente aqui é um lugar para a gente ficar, para a gente firmar as bases e criar raízes, ou não, então está na hora de buscar outro lugar. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo e espero te ver nos próximos vídeos.